Saudações! Bem-vindo ao canal Danilo Lira Gestão e Governança. Aqui você vai ter noções básicas de administração, além de gestão de projetos, economia e outros temas que vocês pedirem aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo para não perder as próximas publicações, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos caso ele tenha sido útil para você. Hoje nós vamos falar sobre matemática financeira básica. A matemática é um tema que assusta muita gente. Justamente por isso eu tento tornar o ensino de algumas coisas em matemática um pouco mais simples. E uma das minhas filosofias é, primeiro, o conceito, depois a fórmula. Porque se você entender o motivo daquele cálculo, fazer o cálculo depois vai ficar muito mais fácil. Hoje, em matemática financeira básica, nós vamos falar a respeito de juros compostos e juros simples. Juros compostos eu falei primeiro, apesar dele ser mais complicado, justamente porque ele é o que a gente vai usar na vida real. Juros simples, ele é um conceito interessante, mas aqui a gente não usa. Ele é praticamente inútil. E eu vou dar um exemplo para você de como nós aplicaríamos juros compostos, fazendo analogia do que é os juros na vida real, comparado com outras coisas que a gente consegue conhecer muito bem. Mas afinal de contas, o que são juros? Juros é uma taxa cobrada pelo empréstimo do dinheiro. É o valor do dinheiro, na verdade, o custo dele. E ele é devido por quem pega dinheiro emprestado ou pago para quem emprestou o dinheiro. Vamos fazer uma analogia simples aqui de uma casa alugada. Uma casa, um imóvel alugado, ele tem o seu valor de aluguel definido e determinado e você paga por ele para poder usar aquele imóvel, aquele espaço que você está locando. Quando você aluga um imóvel, você normalmente tem que saber o valor daquele imóvel, caso você fosse comprar, e fazer uma continha para saber o quanto seria cobrado de aluguel daquele imóvel. Então pensemos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de que você tem um imóvel e que ele custa R$500 mil. Com o passar do tempo, você decide alugar aquele imóvel e cobrar de aluguel daquele imóvel o valor de R$1.000. O aluguel de R$1.000 é uma porcentagem do valor do imóvel. Se a gente fosse fazer uma analogia, se eu alugo para você um dinheiro para você poder comprar alguma coisa, eu posso cobrar um aluguel daquele dinheiro. E esse aluguel eu vou chamar de juros. No caso de uma casa em que você não acrescenta valores na casa ou no imóvel, é mais fácil comparar ele com um juro simples. Então todos os meses você vai pagar um valor equivalente ao valor daquela casa. No final de um ano, no final de um período, os contratos de aluguel normalmente são reajustados. E por que acontece esse reajuste? Porque teoricamente dentro daquele um ano, depois de um ano, o imóvel se valorizou, ele passa a valer lá. Digamos que ele tenha se valorizado 10%. E aí ele passa a valer R$550 mil no ano seguinte. Logo, o aluguel, que é uma porcentagem do valor do imóvel, passa a valer 10% a mais também. E com isso, você vai recebendo esse valor e só de tempos em tempos é que se define, não, peraí, agora eu vou, como se eu fosse renovar este depósito, ou este empréstimo, ou este aluguel, e agora ele passa a valer mais e a partir daqui você começa a pagar mais. Quando eu falo de juros simples, a estratégia é mais ou menos essa. Você empresta um dinheiro para alguém, ou pega um dinheiro emprestado com alguém, e aquele dinheiro fica sempre valendo para cálculo dos juros o valor inicial dele. Então, se eu empresto hoje R$1.000 a 10% de juros, 10% de 1.000 é R$100. Isso vezes 10 meses é só eu multiplicar por 10, que são as minhas parcelas do aluguel de R$100 daquele dinheiro que eu peguei emprestado ou daquele dinheiro que eu aluguei. Então fica mais ou menos assim. Se eu peguei R$100 emprestado, ou seja, saiu R$100 do bolso de alguém para mim. E aí a pessoa me diz, olha, eu te emprestei R$100 e vou te cobrar 10% de juros por mês, que são R$10, e isso em 10 meses.
O que isso vai significar quando eu falo de juros simples? Que eu vou pegar 10% de juros, que são R$10 dos 100 que ele me emprestou, vou multiplicar por 10, que são os 10 meses, vai dar R$100, mais os R$100 originais que ele me emprestou. Ou seja, eu pagarei R$100 mais 100% de juros, porque são juros simples no período de 10 meses. Já deu para perceber que você vai pagar muito caro nesse empréstimo, com 10% de juros ao mês. Mesmo sendo juros simples, você vai pagar o dobro do que você pegou emprestado. Entendendo isso, eu vou pagar R$10 de juros, mais R$10, que é a parcela do que eu realmente peguei emprestado. Ou seja, minha parcela mensal será de R$20 por 10 meses. Feito isso, dá para eu entender que eu peguei a minha taxa de juros, que é 10%, vezes o tempo, que são 10 meses, e fiz uma multiplicação simples. Agora vem a fórmula. Juros é igual I, que eu vou chamar de taxa, vezes P, que eu vou chamar de principal. Os juros, ele é a taxa vezes o principal. 10% vezes 100, que é o que eu peguei emprestado. Se eu quero fazer isso vezes 10 meses, eu multiplico por N, que é o tempo. Essas notações que eu estou fazendo, essas letras, elas são universais, a gente usa sempre as mesmas letras quando falar de matemática financeira. Então P vai ser sempre o valor principal, aquele que começa a minha conta, o I vai ser sempre a taxa, o N vai ser o tempo, trocando os valores desta fórmula pelos valores do exemplo que eu dei, eu terei juros, é o que eu quero descobrir, é igual a taxa, que é 10%, ou, em números decimais, 0,1. O principal é R$100, e o tempo, que são 10 meses. Essa conversão é importante, você vai converter porcentagem em decimal. Juros simples é tranquilo, mas você não vai usar isso na sua vida. Porque tudo que nós indexamos por juros compostos. E aí vem a diferença dos juros compostos. Imagina agora o mesmo exemplo do aluguel que eu dei. Este mês a casa vale R$500 mil. E aí eu tenho um aluguel proporcional ao valor da casa. Só que esse aluguel, em vez de ele ser usado pelo senhorio para comprar a comida dele, qualquer outra coisa, ele usa esses R$1.000 para reformar a casa. E aí a casa fica valendo R$501 mil. No mês seguinte ele fala para mim, olha, o seu aluguel agora ele vai subir, e em vez dele ser uma porcentagem em cima de 500 mil, ele vai ser uma porcentagem em cima de 501 mil. Que ele faz isso novamente. Em vez de gastar este dinheiro, ele vai lá e melhora a casa e ela passa a valer R$502.150. Isso vai virando um ciclo de sempre reinvestir nesta casa e essa casa ficar sempre melhor e o aluguel ficar sempre mais caro. Esse é o conceito de juros compostos. Quando você trabalha com juros compostos, o valor dos juros ele se soma ao valor do principal e no mês seguinte o cálculo é feito de forma diferente. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu emprestasse os mesmos R$100 a juros compostos durante 5 meses, só para facilitar a conta, a minha conta deveria ser diferente. No primeiro mês eu emprestaria R$100 e você me devolveria 110, que são 10% de juros. No segundo mês,
os juros não seriam mais contabilizados em cima de 100, mas sobre 110. 10% de 110, R$11. Que são somados aos 110. Como eu vou calcular os juros no terceiro mês novamente sobre o que eu acumulei, são 10% de R$121, ou seja, R$12,10. Esse valor também se soma ao valor anterior. E assim sucessivamente. Ou seja, eu sempre considero que eu aumentei o valor no qual eu faço as contas. Essa conta aqui, se eu seguir o raciocínio, em 10 meses eu teria pago isso. Ou seja, R$ 161,05 é o que eu teria pago, considerando juros compostos, no empréstimo de R$ 100 a 10% de juros durante 5 meses. Entendido o conceito? Que eu sempre calculo juros compostos considerando a soma dos valores do principal mais aquilo que ele rendeu ou custou no período anterior, enquanto os juros simples eu sempre vou considerar o inicial, independente dele crescer. E é por isso que ele não é muito usado. Porque imagina que você deposita numa aplicação R$1 milhão. No mês seguinte, o banco vai lá e te paga um rendimento de R$10 mil. Você tem, neste momento, R$1.010.000. No outro mês, o banco fala para você, não, eu não vou te pagar sobre R$1.010.000, vou te pagar só sobre R$1 milhão, porque é juros simples, eu sempre vou pagar sobre o que você investiu inicialmente. Obviamente, você tiraria os 10 mil desse banco e colocaria em outro, que começaria a te pagar do zero. Para que isso não aconteça, os juros são sempre compostos no sistema financeiro, no sistema bancário. Mas Danilo, você falou que primeiro vinha o conceito, depois vinha a fórmula. Qual que é a fórmula do juro composto? Só relembrando, de juros simples, eu quero saber o total de juros dentro de um período. Então eu vou pegar o meu valor presente vezes a minha taxa de juros e isso vezes o tempo em que eu vou deixar esse dinheiro sendo cobrado. Quando eu vou calcular os juros compostos, obviamente o cálculo vai ser um pouco diferente, a fórmula em si então vai ser um pouco mais difícil. Então vamos lá. Eu sempre vou chamar de valor final, tá? Então o meu valor final é igual ao meu principal, que é o P, vezes 1, sempre vai ser 1, mais I, que é a minha taxa, elevado a N. Tá? E é aqui que está o complicômetro um pouquinho. Voltando para o exemplo dos R$100, o meu valor final eu não sei quanto que isso vai ser no final das contas. O meu principal, ou inicial, é R$100. Esses R$100 eu vou multiplicar por 1 mais a minha taxa. Minha taxa é 10%. Eu sempre tenho que converter a taxa para o valor decimal para poder fazer esse tipo de contas. Então, se 10% é a minha taxa, em porcentagem, quando eu transformo ela em decimal, isso vira 0,1. Isso elevado a 5. 1,1 elevado a 5, fazendo a conta aqui de cabeça rapidinho, vai dar 1,61051. Pode fazer aí de cabeça, eu fiz aqui de cabeça essa conta e deu isso. 1,61051 é o que eu vou multiplicar pelo meu valor de R$100. Relembrando que a gente aprendeu na escola, sempre que eu multiplico algum número por 100, eu preciso simplesmente movimentar a vírgula de lugar. Então eu vou repetir aqui. Valor final é igual a 1,61051. E a minha vírgula que estava aqui logo depois do 1, eu vou movimentar ela 2 casas para a direita.
Pronto, o meu valor final é R$ 161,05, arredondando aqui. A fórmula parece um pouco complexa, mas a maioria das vezes em que você lidar com matemática financeira, na faculdade, na prova, você vai poder usar calculadoras financeiras, como essa calculadora aqui, que é uma das mais conhecidas, né, HP12C. Para que você consiga entender este conceito, né, que é aquela questão que eu expliquei para vocês, você sempre vai fazer a conta considerando um acúmulo de capital, considerando que o valor dos juros do mês se acumula para o mês seguinte, e associando as letrinhas que eu falei aqui, você consegue usar qualquer calculadora financeira. Porque essas notações, essas letrinhas, elas são mundiais. Lembrar que o N é o tempo, o I é a taxa, o P é o valor presente, o F é o valor futuro, você consegue chegar na conta. Porque as contas de matemática são sempre assim. Eu preciso de algumas variáveis para encontrar outras. Eu vou mostrar agora para vocês como eu faria esta mesma conta usando apenas as letras numa calculadora financeira. Você vai ver como é muito mais fácil. Então vamos lá, essa daqui é a HP12C, uma calculadora financeira, uma das mais conhecidas, e a gente vai fazer a mesma conta que eu fiz lá na lousa aqui. Então, para começar, eu vou colocar o meu valor, 100, e Enter. Isso aqui eu vou chamar de valor presente. Lembra que eu falei para vocês? P de presente, I de taxa, N de tempo e F de futuro. Essa outra teclinha a gente aprende num outro vídeo. R$100 eu já coloquei. 10% que a gente havia comentado é a minha taxa de juros, então eu vou apertar o I. E 5 é o tempo, eu vou apertar o N. Colocado todos esses dados, eu quero saber o valor futuro. Eu apertei até agora 3 botões. O meu valor presente, a minha taxa e o meu tempo. Apertando o valor futuro, F de futuro, V de valor, ele vai fazer a continha e vai me trazer o mesmo resultado que eu dei lá na lousa. Então, pessoal, a matemática ela funciona assim mesmo. Eu sempre tenho que ter algumas variáveis e, através dessas variáveis, chegar na incógnita que eu quero responder. Nesse caso específico, a gente usou os botões de valor presente, taxa e tempo para achar os juros, ou melhor, para achar o valor final. Se você quisesse achar, por exemplo, o valor presente e você tivesse as outras variáveis, você faria dessa forma. Com 3 variáveis você encontra uma. Você digitaria o valor final que você tem, R$161, por exemplo, valor final. A minha taxa eu sei que é 10, o meu tempo eu sei que é 5, e aperto o botão de valor presente e ela vai fazer o cálculo ao contrário e te mostrar. Isso aqui é bem interessante, a calculadora é realmente um pouco mais complexa de usar. A gente esquece se não usar muito tempo, eu mesmo sempre tenho que dar uma revisada em como ela funciona, quando eu vou pegá-la de novo, porque eu passo muito tempo sem usar a calculadora financeira, não é a minha área de atuação no dia a dia, mas eu achei interessante compartilhar com vocês como é que isso funciona e depois eu vou preparar um vídeo específico sobre isso. Hoje eu usei aqui a estrutura do meu outro canal, eu tenho um canal que fala sobre paternidade, o canal Pai Mesmo, também vou deixar aqui o link dele para vocês darem uma olhada depois, se inscreve lá também, fala sobre paternidade, dia a dia é um canal um pouco mais descontraído. Se você quer algum outro tema, quer saber de alguma outra coisa, faz as perguntas aqui nos comentários que eu te respondo. Se for o caso, eu faço um outro vídeo e venho aqui explicar também. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula é de matemática financeira básica, a gente vai voltar a falar desse assunto em outros vídeos também. Por isso, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as atualizações. Foi uma honra estar com vocês por todos esses minutos e até mais. A motivação dele que você faz ter começado há alguns meses o MBA em gestão empresarial na FGV, e aí você, escola aqui de São Paulo, conceituado em cursos de gestão, de administração. Nesse curso eu tive algumas matérias de como quando a gente é adolescente, a gente acha de professores muito mais alto